o boy é muito conhecido. Acho que todo músico católico e muitos músicos, nossos irmãos evangélicos, conhecem o boy, né, pelo tempo de serviço dedicado à igreja. O boy, que é uma pessoa que nunca usou droga na vida, nunca bebeu, nunca fumou, sempre teve esse jeitão, né, de músico, cabelos longos e roupas próprias. Mesmo que poucos. Mesmo que poucos, porém longos. Né? E o boy, há quanto tempo, boy, você se dedica à música católica? Há mais de 3 décadas, né? Há mais de 30 anos. Veja a pergunta que eu vou falar agora. Boy, que eu vou fazer agora ao boy, para você ter uma noção de quem é um boy e para você entender por que eu vou dizer, por que eu estou fazendo essa pergunta. Quantos CDs você já produziu? Entre produzir, tocar, participar, sugestionar, estar no trabalho, uns 630 e alguma coisa. 630 CDs. LPs, músicas, fita cassete, trabalhos que saíram em fita cassete, não saíram em LP. Os 2 primeiros LPs que eu gravei, Pense Bem e Deus Existe, todos os instrumentos que você escuta nesses 2, na época LPs, hoje CDs, o boy executou. Todos. O sistema MIDI na época, eram os gravadores de rolo na época, 1,5 polegadas, 2 polegadas, 1 polegada. Depois ainda vieram os ADATs e depois, agora essa nova fase, né, dos Pro Tools da vida. Mas todos os instrumentos do CD, Pense Bem, e todos os instrumentos do CD Deus Existe, foram executados pelo boy, e nós, né, os nossos músicos, depois pegavam aquele CD e ia tirando as músicas, e foi assim que muitos dos nossos músicos hoje na Canção Nova se tornaram músicos práticos mesmo, experientes, porque vieram executar aquilo que o boy tinha produzido. E por que eu estou perguntando isso? Porque, para você ter uma dimensão do que é um músico católico mantido pelo trabalho dele, a providência divina que se manifesta através do trabalho dele, e esse relacionamento com o filho, né, que nasceu com todas essas dificuldades, né, motoras, essa distonia, Sim. Essa distonia e toda essa luta. Né, e graças a Deus a Canção Nova acolheu um Stanley como um funcionário, e interessante que, a princípio, poderíamos até ter acolhido o Stanley por ser filho do boy, por ser uma pessoa que tinha limites, né, porque também temos um quadro reservado, um número de pessoas para deficientes, mas do primeiro dia que o Stanley pisou aqui na Canção Nova e começou a trabalhar, nós percebemos que nós tínhamos, na verdade, contratado um grande funcionário, um excelente funcionário, responsável, disciplinado, no horário, criativo, feliz, alegre, companheiro, e nós percebemos que ao longo dos dias e dos meses e dos anos, né, que o Stanley está conosco, na verdade, se trata de um grande profissional, e por isso que todo esse envolvimento, toda essa torcida e toda essa operação, que para nós foi um milagre. Stanley, o que foi colocado em você para você hoje ter esse equilíbrio nos movimentos, essa sintonia nos movimentos? O que você tem hoje no seu corpo? Eu sou meio que se fosse o sobrinho do Magneto misturado com o Robocop, né? Tanto é que eu estou estudando as propostas para ver se eu vou entrar na Liga da Justiça ou nos X-Men. Brincadeira, mas assim, eu tenho um aparelho Kinetra, que chama, né, do lado direito, que é como se fosse um sabonete que eu fui lavar o rosto, engoli e foi parar aqui no peito. Um aparelho onde tem uma extensão... Por debaixo da pele. Por debaixo da pele, subcutâneo. Aí segue aqui na lateral, do lado direito, o multicabo, né? E aqui tem as entradas, as vias internas no cérebro, que no caso são 2 eletrodos. E tudo isso, essa cirurgia foi feita com você com 95% acordado. Acordado. Ou seja, os 5% era a xolocaína que ele colocou só no local. E foi tão engraçado porque quando ele chegou, o doutor falou assim: olha, Stanley, agora a gente vai precisar muito
da sua ajuda na parte que a gente vai precisar que você fale bastante com a gente. E todo mundo que me conhece sabe que eu falo até sozinho, porque assim, eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Aí depois eu perguntei, mas você tem certeza, doutor, que você quer que eu falo bastante? Aí ele falou assim, não, a gente precisa que você fale bastante para não ter nenhum problema, né, de acontecer alguma coisa mais grave, de você ter um apagão e tal. Então a gente vai conversando com você. E eu fui começando a contar história para eles contavam piada para mim e tal, e foi abrindo a minha cabeça. Aí na hora que eles começaram a cortar a minha cabeça, eles falaram assim, agora vai sentir um pouquinho de dor, que a gente vai começar a cortar a sua cabeça. Eu falei, tá bom, então, só que eu achei que era um pouquinho, só que a xolocaína deles era muito pouca. Aí o que acontecia? Eu começava a queimar, e eu falava, tá queimando, pega o extintor lá, doutor. Eles davam risada, só que a parte mais legal foi assim, na hora que eles furaram o meu crânio e tal, aí tinha uma coluna, eles colocam tipo como se fosse uma coroa de Jesus Cristo, assim, aí tem um aparelho atrás assim, que ele encaixa certinho, aí ele vem com uma agulha de 30 centímetros, aonde dentro do cérebro ele só tem 6 milímetros para trabalhar. Aí ele catou aquela agulha assim e enfiando assim. Eu falei, doutor, você só não pode tremer igual eu, hein? Senão você vai azedar a marmita aí dentro. Aí ele foi indo assim e tal, tudo certinho, mas foi assim muito legal. Eu vendo tudo aquilo voando sangue pro ar. É muito legal, assim, porque era um sonho, né? Pelo que eu pude perceber assim, diante do que estava acontecendo, foram feitos 2 furos aqui, como se fosse o dedo mindinho. Você viu a operação, boy? Ele não queria ir. Não. Eu não vi. Desmaiar ia dar trabalho. Eu não vi, mas estávamos com ele, né? Ele foi para a mesa de cirurgia e depois ele veio com 2 pedaços de gaze ou bandagem, não sei como chama, um aqui e outro aqui enorme, grande assim, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que será que aconteceu ali? Mas é um furo pequeno, aonde enfia esse equipamento, que é uma espécie de uma agulha bem longa, que não é colocado na superfície do cérebro, mas acredito que é dentro do cérebro. Dentro do cérebro. Então, ele sabia que estavam perfurando o cérebro dele com aquela agulha onde ia colocar. Mesmo porque na minha frente tinha um monitor, então eu estava vendo todo o meu cérebro. Aí ele jogou a imagem do cérebro, eu falei, nossa, doutor, que legal, esse é meu cérebro. Ele falou assim, não. Aí ele jogou uma imagem como se fosse um black. Ele falou assim, esse daqui é o seu cérebro. Aquele lá é o que a gente vai pôr na sua cabeça. Tá vendo como é que ele leva as coisas? Então, aí foi muito engraçado, porque, tipo assim, realmente o eletrodo ele é do tamanho de uma ponta de caneta. Ele fica bem, pelo que eu entendi que ele me falou, fica centralizado na base cefálica do cérebro. E ali sai como se fosse um fiozinho, um sistema de infra, porque é onde deu o problema dessa doença, não tinha como operar assim de cauterizar ou de fazer qualquer outro tipo de situação. Então, tipo assim, aqui dentro tem uma luzinha, que é onde é misturado física com frequência de áudio, que ali aquela luzinha é um infravermelho igual das Direct, que tem ali assim. Aí a luzinha ela tem o poder de ficar mais forte, mais fraca. Ela tem uma voltagem, ela aumenta e abre, aonde que ele vai controlando todo o sistema. E o legal é que ele pode, tipo assim, só movimentar meu braço direito, só meu braço esquerdo, pode entortar minha boca, deixar eu usar o olho. Mexe com tudo. Dependendo da regulagem, isso, ele pode mexer, porque ali está o comando de tudo. Quer dizer, ele pode mexer especificamente em uma determinada parte do corpo, num membro e numa expressão facial. Quer dizer, é uma cirurgia de extrema complexidade. E por que nós trouxemos o Boy e o Stanley aqui no programa PHN de hoje? Para você ver como é importante essa amizade, né, entre um pai e um filho. Isso é importante demais. Porque esse bom humor do Stanley é o bom humor do Boy. Nós conhecemos o Boy há 30 anos. Embora seja preocupante certas horas. Lógico, claro. Isso aí é como se a gente... Nós temos a certeza da realidade do problema, da gravidade do problema. Nós temos essa visão. Mas interessante como algumas pessoas encaram esta situação.
Alguns podem encarar como sendo uma desgraça, como sendo algo que é impossível, ou já entrando na situação reclamando, blasfemando, mas nós podemos entrar em situações tão complexas como a do Stanley, né, e do Boy, né, porque os dois viveram essa situação, mas entrar com essa alegria de Deus, essa presença de Espírito, esse bom humor. E é claro que dentro desse clima, os milagres, ou sejam milagres extraordinários, ou os milagres ordinários, vão se realizando. Boy, na condição de pai, Boy, porque tem muitos pais, por exemplo, meu filho Felipe, está aqui inclusive, fez uma cirurgia no coração quando eu tinha 11 anos de idade. Quer dizer, sim, eu também, você se recorda disso, nós tocávamos juntos, inclusive nessa época, quando o Felipe teve que fazer essa cirurgia do coração, e para mim também foi muito duro, mas eu me recordo, ouvindo vocês dois falando, eu me recordo daquilo que eu vivi, né, de estar com meu filho no hospital, de subir com ele até o centro cirúrgico. Hoje está ali, 22 anos, é músico também. Né? Já tem até barba? Já tem até barba, coisa que eu sempre quis ter, eu não tenho, ele tem. E está aí, a gente venceu, né, essa amizade bacana. Como é que na sua condição de pai, o que se passava no teu coração? Eu falo para você, Dunga, do fundo do meu coração, eu nunca vi isso como uma desgraça, como um castigo, nada. Eu sempre vi isso como uma futura recompensa lá na frente, apenas como se fosse uma prévia para eu amadurecer, minha família amadurecer, o Stanley, sabe? Ele ser um testemunho, porque a gente sabe que para o mundo todo, para quem está assistindo, para quem já participou, já presenciou alguém com esse tipo de problema, isso aqui, esse menino, esse indivíduo, através dele, Deus mostra mais uma esperança, sabe? Dá mais esperança para as pessoas, porque, você sabe, a gente viaja, nós mesmos, né, no ministério, esses tempos que a gente andou viajando junto, nós tivemos a oportunidade de encontrar com pessoas especiais. Você sabe disso? Eu me emocionei, né, de pessoas que vieram, o Braz estava perto, até falou, Boy, você é sensível a essas coisas. Eu sou sensível porque a gente que é pai, a gente sabe o quanto dói. E eu sempre fui uma pessoa que sempre olhei as pessoas como obra inteiramente de Deus. Eu sou o tipo de pessoa que eu vejo um mendigo, eu não quero saber se o dinheiro que ele me pede é para droga, para que é. Eu faço o meu papel de ser humano e cristão. Eu dou aquele dinheirinho. Se essas pessoas que estão ali por um mal que elas mesmas procuraram ou não, eu as ajudo, por que eu não vou olhar com uma forma de carinho e de amor para o meu filho e também outras pessoas que também vivem esse tipo de enfermidade? O Stanley, ele, na praia, qualquer lugar, ele daquele jeito, aquela vez que foi a banda Canção Nova tocar, acho que foi em Caraguatatuba ou Ubatuba, ele periquitando na praia, se jogando na água, na areia. Então, quer dizer, isso. Então, não tem tempo ruim. Eu entendo o seguinte, para você que é cristão, com Deus no coração, não tem tempo ruim. Isso que a gente passa, como diz, que a gente passa, é passageiro. O eterno, só Deus sabe, e a gente tem que correr atrás para resolver isso em nome de Deus. Porque a gente resolvendo as coisas em nome de Deus, acontece essa recompensa. Bom, agora você prometia uma atração especial aqui para o nosso programa, né? E não é fácil reunir essas feras aqui não, viu? Tem que ter muito conhecimento, muito contato, tem que estar muito bem relacionado socialmente, espiritualmente, para você trazer duas pessoas com esse gabarito aqui no programa, né? Juntando os dois, dá mais ou menos uns 270 anos de música católica. Aqui, fazendo uma participação especial no programa hoje, um dos ícones da música católica no Brasil, a pessoa que eu sempre me espelhei
e que me ensinou pelo menos 75% das coisas que eu sei hoje. Diácono Nelson Correia, cantando junto com o boy. Boa noite, bem-vindo, diácono. Obrigado, meu querido, sabe que sou seu fã, né, de hoje. E essa banda maravilhosa. E esse boy, um irmão muito querido, trabalhamos muito junto, muitos LPs aí, né, boy? E muitos CDs. Esse homem, o que ele toca, vira música. Esse é o cara. Ele é o Senhor. Essa música tem quantos anos? Eu estava falando com o boy, ele tem uns 35, quase 40 anos, que o boy também é de Piquete, né? Essa música ele cantava lá no Coreto da Pracinha, Piquete, com o Sebastian, lembra? O Sebastião, essa música é uma das harmonias mais lindas que eu já vi na minha vida. E o primeiro a gravar essa música foi você? Eu gravei a primeira vez e realmente foi uma gravação muito linda, né, boy? Bandolim, simples, mas essa música, porque tinha a banda que Cristiatividade, era a maior loucura, aquela pauleira, aí entrava, Ele é o Senhor, a pessoa sentar, aí era a hora da palavra. Em que ano vocês gravaram essa música? Acho que entre 89 e 91, né? É, por aí. Entre 89 e 91. Século, foi no milênio passado. Né? Então vamos ouvir boy tocando, Diácono Nelson Correia cantando, Ele é o Senhor. Aqui estão os dois maiores nomes da música católica. Vamos lá. Ele é o Senhor, minha vida e meu destino, desde o início preparou por mim. Vejo que Ele virá então pegar-me em suas mãos, pois disse que não iria me perder. Então eu sinto essa vontade de viver como a sua vida. Sei que essa certeza crescerá em mim. Não importa que o meu caminho esteja errado, porque há pouco tempo em minha vida Cristo está. Não importa que o meu caminho esteja errado, pois eu sei que a minha vida, bem aos poucos, Cristo irá mudar. Louvai, ó gente nova, esse Deus que é verdade, porque Ele vive em mim e a sua vida que é caminho e é verdade, pois que eu sei que a minha vida, bem aos poucos, Cristo irá mudar.
bisavô, hein? Bem-vindo, E viu? volta no tempo, boy. Isso, cara. Que bacana, hein? Puxa vida. Isso é um presente para nós Nossa que Senhora. gostamos de música, que gostamos de história. Né? É um presente você poder estar junto no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com pessoas que escreveram, né? Que escreveram a história da música, e hoje a gente poder mostrar também esse lado humano, esse lado gente, esse lado pai, esse lado filho. É bacana, né? Ver a luta do Boy, a luta do Stanley. A história desses dois é maravilhosa, né? É engraçado de olhar e ver que como os traços, né, vão passando, a musicalidade que o Stanley tem, a alegria, gostar de moto. O Boy tinha uma moto também, era uma 250, O Boy comprou né? a moto sem saber 350. E um dia o Xandão falou, Boy, vamos dar uma volta? Falou, vamos. Lá no estúdio da Codimuc, naquela. O Boy sentou ali atrás da garupa. O Xandão saiu dali, estava quase tudo esse pau, saiu com o Boy. Boy. E realmente, para me cantar essa música com o Boy foi um presente, porque eu lembro do Boy solando essa música naquele violinha de cor de nylon, de pescar. Lembra disso, Boy? Porque foi com uma violinha dessa que eu aprendi, né? Ela pequenininha, dessas que a gente acha em Aparecida hoje, né? Em Paris. Aparecida. Paris. Só que eu fiz um esquema que dava para afinar. Então ali eu E por aí afora. Não, assim, você é pai de 3 filhos, eu também sou pai de 3 filhos. A gente sabe que a gente dá a vida pelo filho, né? A gente dá a vida pelo filho, a gente faz tudo o que pode. E ao ver o Boy e o Stanley hoje um funcionário, um colaborador da Fundação João Paulo II, um técnico de áudio, né? É emocionante você ver a luta, né? E é um tremendo testemunho para muita família que precisa também enfrentar o seu dia a dia em casa. E às vezes até as pessoas nos veem aqui na Canção Nova, nos veem numa televisão, num palco, podem até dizer, esse pessoal aí não tem problema, né? Esse pessoal aí, a vida deles é 1000 maravilhas. Realmente são 1000 maravilhas, mas dentro dessas maravilhas também estão esses desafios que a vida nos convida a vencer. Quando eu vi o Stanley trabalhando aqui dentro, no começo também, nós participamos para que ele entrasse para a Canção Nova, ele sabe, mas todo mundo, né? Boy, ele me emociona falar. É Deus que existe, que é bom. É assim uma bênção de Deus por tudo que você fez por nós na Canção Nova. Deus compensou do seu filho. Você foi seguir sua vida, trabalhando, né? O Boy é um cara muito trabalhador, trabalhando com a música. E Deus deu um jeito, trouxe seu filho para cá, deu um emprego, deu um meio de sobrevivência para ele. Então, quando eu vi o Stanley, fiquei emocionado. Falei, no meu coração eu pensei, Deus é fiel. Tudo nós devemos, porque o Boy foi o precursor da música católica, nos começos dos LPs. Dá um sol maior, Boy. Aí, música nós lançamos no Brasil inteiro. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Ré maior. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Si menor. Anda no pecado, o meu povo escolhido. Nossa, quanta cada música, né? Sol maior. Quem é esta que avança como a aurora? E o Boy era assim, Boy, essa música aqui, ó, eu falava ali pro Luiz Carlos da Sonoteca, faz um solo baleia. Ele, Boy, sobe de mi para fá sem pressa. Deus é mais, Deus é mais. Quanta música. Eugênio Jorge, ninguém te ama como eu. Quer dizer, eu vejo que Deus abençoando o Boy, tem aqueles começos, como você bem lembrou, o Boy tocava todos os instrumentos. E tirava, meu Deus do céu, tirava a água da pedra. Cada coisa linda que o Boy fez, que emocionou muita gente. Então, Deus, Boy, no Stanley, e agora nessa cirurgia, com esses ajustes que estão sendo feitos, essa regulagem no Stanley aí, essa equalização, essa mix e master, não só mix, masterizando o Stanley, é Deus falando assim, ó, Boy,
Você fez muito bem para a minha obra, porque o Padre Jonas sempre foi fã do boy. Tinha uma confiança no boy, lembra, boy? A gente ia lá ver os tons, padência e tal. E ele confiava, só no dia de gravar. Aí ele ensaiava com a gente. Então, boy, o Stanley, as bênçãos que você está recebendo, é fruto também da bênção que você deixou na Canção Nova, porque você ajudou muita gente no começo, nunca sabe disso. Muita gente, muita. Inclusive, nós, que hoje já fazemos parte dessa história musical católica, devemos os primeiros passos, né, a você, e isso aí a gente não esconde, a gente faz questão de dizer. E o Stanley realmente é esse que veio e a gente acabou adotando como sobrinho, né? O Stanley é o sobrinho de todo mundo. Vamos dizer filho, porque filho ele é seu, mas de nós ele é o sobrinho de todo mundo gosta, todo mundo vibra.